Quem lê o texto, me fale aí do texto, gente. Dos textos, pode ser tanto do PDF como É, do link, dos links. eu, eu ouvi os textos, E mas eu tive os que ler textos mesmo. eu ouvi. Aí os textos eu achei interessante, principalmente o primeiro link que você mandou. Que falava que abordava uma questão bem mais ampla sobre essas questões da desigualdade de gênero, Gênero. E mercado de trabalho também. sim, sobre a questão do mercado de trabalho, como que era, né? Como a gente já tinha discutido aqui, não sei se foi na sua aula ou se foi na aula de projeto de vida também, que a Foi no gente de está com esse projeto de assunto vida, assim. Thiago. Não, foi sobre na aula de projeto de vida. A gente tem esse mesmo assunto também. Sim. E a maneira que o texto também, o primeiro texto, que não é nem o do link, é o outro, aborda a questão que muitos países tentaram fazer um estilo de bem-estar total da população, só que não deu muito certo, né? Como o exemplo aqui no Brasil, né? Aí tem uma coisa que depende muito também do governante É, e da condição do país que vai praticar esse estado de bem-estar social, né? e também Em tem a algum- questão que cada cidade, cada estado, cada um tenta dentro do possível ou até do que tenta mesmo, né? Do que pensa que é o possível, fazer de sua forma, só que acaba que as condições do Brasil no momento não tem muita igualdade, não. não. O estado de bem-estar social um modelo que foi adotado principalmente na Europa, depois da Segunda Principalmente Guerra Mundial. Noruega por aí também. Os países nórdicos estão em alta conta aí. Sim, E aí você lá pode. faz referência aos países nórdicos mesmo. É, e aí você pode entender que esses países nórdicos, quais são os países nórdicos? São os países que ficam mais ao norte da Europa, que por ser próximos, por exemplo, ali do Polo Norte, são bem frios, né? E hoje a região é composta pelos países da Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Islândia, né? A Islândia tá cá longe, mas faz parte. E Islândia é uma ilha? é uma É uma ilha, ilha minúscula, é uma Ah, ilha minúscula. mas legal. mega desenvolvida, viu? Isso, Mega. isso, Como todos os países nórdicos. É exato. claro, né? Então, assim, esses países nórdicos, aí, quem tiver curiosidade procurando no mapa, para localizar eles, esses são os países que talvez tenham tido a melhor experiência social e que têm menores índices de desigualdade no mundo. E, por consequência, você pode dizer que eles serviriam de modelo para o resto dos outros países, né? Tanto na questão educacional. Então, quer ver um indicador que mostra que esses países estão bem na foto? Educação, que lá é um dos melhores do mundo. Sim. Especialmente na. Oi? Nada, pode continuar, professor. Hum. Especialmente na Finlândia, a Finlândia investe em educação pública de forma ininterrupta desde meados do século XIX. Então você pode dizer que há 150, 170, pode dizer uns 200 anos a Finlândia investe de maneira ininterrupta na educação pública brasileira. O Brasil, de forma ininterrupta, ou seja, sem haver interrupção, investe na educação em todos os níveis, de forma sem parar, né, ininterrupta, desde a Constituição de 88. Ali, não, 30 e vamos, poucos anos só. os 30. Não, tem umas emendas ali, tem uma tal da emenda Camona, período da ditadura. Não deixa eu pegar aí, mas acho que não era para todos os níveis da educação. Todos os E níveis. também no período da ditadura eles queriam mais uma população quieta, pacata, que não se levantasse e pensasse contra os É, pensamentos equivocados deles. Mas aí, professor, é o que vem o quê? As questões de classes sociais.
Sim, tem Daí- até um questionamento no texto que diz assim: será que o negro rico vira branco e o branco pobre vira negro? É, exatamente, Não, porque eu acho que esse questionamento assim foi um pouco além, né? É no sentido da que no Branco, Brasil claro. é aquele sentido da coisa do será que porque o Brasil ele é tão dividido nessa questão estrutural que o negro recebe menos do que o homem branco e tem aquela coisa também que quem é rico tem mais privilégios, independentemente da cor. Tem essa embolação toda. O Brasil é uma pirâmide bagunçada. De ponta cabeça. É, exato. Mas esse questionamento que Nicole traz no texto que ela leu é uma situação que é o seguinte: teve inclusive é tratado no texto dela que teve pesquisadores que compararam o racismo dos Estados Unidos e o do Brasil. E o racismo dos Estados Unidos lá, mesmo você sendo rico, você era maltratado, né? No Brasil acontecia o seguinte: um negro rico, ele era bem tratado, mas de forma falsa, é, né? exatamente. Claro, o Brasil é muito falso. E tipo, e aí é por isso que Nicole trouxe essa, né, Exato. essa questão, né? É claro, assim, é claro que depois vieram outras pesquisas e demonstraram que não é tanto preto no branco assim, né? Tanto nos Estados Unidos como no Não, Brasil. Mas faz sentido, né? Faz faz sentido. um pouquinho. Tem aquele viés de verdade nas entrelinhas da coisa. Isso. Mas no Brasil, mas essa pesquisa é importante, essa fala é importante, para ressaltar o quanto a desigualdade no Brasil, É gritante, né? como é que fala? Ela está muito atrelada à questão da cor e É, do gênero. sim. Homens com todos os privilégios. Isso, exatamente. Em países que não Inclusive, há uma diferença racial assim, uma miscigenação tão grande, talvez as pessoas não tenham essa diferenciação. No Brasil, tem as diferenças raciais e essas diferenças foram tratadas de forma a promover uma desigualdade por causa da cor. Vide a nosso passado escravista, né? É. Em que nada foi feito para melhorar isso. Não, nadinha. Tipo, e no texto, acho que do link, tinha lá alguns países que, assim, que se desenvolveram de certa forma no quesito da igualdade em relação à mulher. Exato. Tanto que acho que até a Alemanha tava também. Sim, o Porque Brasil é um lá as país mulheres assumem bastante. Como é um postos, país desenvolvido, né? Elas liderança. assumem vários postos. Quanto mais um país ele é desenvolvido e ele tem uma educação de qualidade, né, as chances desse país ser menos desigual aumentam, né? A Aumenta. Finlândia, por exemplo, qual é um outro detalhe que faz com que a Finlândia seja um local mais equilibrado socialmente? O professor lá, há várias Recebe bem? notícias quanto a isso, né? Acho que se vocês procurarem na internet, vocês vão confirmar isso que eu estou falando. O professor lá ganha igual ao que ganha um advogado ou um médico. E isso é um fator muito importante para a educação melhorar, porque aqui no Brasil o professor ganha pouco. Então, como o professor ganha pouco, ele tem que trabalhar mais. Quando ele trabalha mais, a aula dele vai ser com a qualidade menor. E É também simples. porque ele vive, como ele ganha pouco, ele acaba tendo que dobrar a carga horária e aí fica Isso, com pouco tempo para poder planejar as aulas. Sem isso. contar que a falta de reconhecimento também desanima um pouco, Ou um para não dizer reconhecimento da boca muito. para fora, né? Então, o reconhecimento é um reconhecimento fake. Só, tipo assim, na frente das pessoas tá dizendo, nossa, os professores são a classe que merece, não sei o que, blá blá blá. Porém,
nas costas sai falando mal, dizendo que professor é isso, é aquilo, enfim. Então, para você ter uma ideia, o Brasil, até a vida do médico não é muito fácil, por Não. incrível que pareça. Mas aí eu vou Ah, explicar o sim. porquê. Praticamente quase morre. Ele, em vez de salvar vidas, acaba morrendo. Mas eu vou explicar, porque assim, ó, o que que acontece no Brasil? Então, assim, o lado do professor. O professor ganha pouco e aí ele tem que trabalhar com a carga horária maior ou até trabalhar em outras profissões para ter um salário digno, para ter uma renda digna, né? Tanto que, de forma absurda, ainda tem gente que pergunta: você trabalha de professor e mais do quê? Não, você é professor Nossa. e mais o quê? É como se não Né? fosse uma profissão digna, como se fosse só um Isso, hobby ou uma coisa que não faz nada. exato. Então, aí vai acontecer, por exemplo, a situação de que, como o professor tem que trabalhar mais, né? Ele vai ter menos tempo para se dedicar para a preparação da aula, ou para pensar em estratégias de avaliação diferentes dos alunos, pensar em novas alternativas para trabalhar na aula, novas linguagens, de estudar para a aula. Ainda tem isso, porque às vezes as pessoas acham que o professor já tem que saber o conteúdo assim todo, né? Ele é professor, então ele tem que saber. Não é assim. Não é assim. A gente tem que estudar também o conteúdo. A gente tem que ler sobre o Claro. conteúdo, ler coisas, porque aprendizado não é uma coisa que Profissão tem você isso. aprende e acaba. Aprendizado é uma coisa que você aprende e esquece. Então você tem que estar sempre estudando, né? Mas o Renovando. professor não tem tempo para isso no Brasil, porque ele tem que trabalhar muito para ter um salário que Pra poder sobreviver e não morrer de fome. isso, né? Então, assim, com isso faz com que a educação seja ruim. A própria escola também não é um local agradável para os alunos. Você não tem ferramentas, insumos, até livre-didática que falta computador, falta internet. Então, por exemplo, querem voltar às aulas agora, sabendo que muita gente vai continuar online, sem colocar uma internet que preste em escolas do Brasil. E tem escolas que Péssimo. nem água tem. Já tenho Vai colegas que piorar falam, tudo, né? né? Então, é esse o Tem grande. E aí, água, nem tem papel muito. toalha, nem nada. Pois é. E aí, tem muita gente por aí que chama o professor de preguiçoso, bem, achando que Tem. achando que o professor não está trabalhando. O que eu estou fazendo aqui com vocês, por exemplo, é que eu estou brincando com vocês aqui, né? Não estou trabalhando, não. Né? Sendo que, pelo contrário, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Do que eu estou trabalhando agora nesse período pandêmico. Quase todo dia, né, professor? Pois bem. Então, Nem não tem. mas Oi. eu acho que é todo mundo, né? Que isso muda a rotina de todo mundo, que a gente tem que se adaptar a esse novo método, né? Porque realmente é estressante demais. Pois é. Mas aí tem gente que acha que é fácil, né? Que é moleza. E é horrível. Isso aqui é horrível. Péssimo. Então, assim, essa situação, né? E aí tudo isso faz com que a educação do Brasil não seja de qualidade e isso contribua, por exemplo, para a desigualdade. Então, por exemplo, as escolas particulares saíram na frente no processo educacional remoto. Então, isso vai aumentar a desigualdade que já é grande no Brasil, porque as pessoas da escola particular tiveram esse privilégio de estudar mais tempo e estudar com qualidade, fora aqui. Temos. E ainda tem a questão da desigualdade por região, né? Que, por exemplo, em alguns colégios de São Paulo, o pessoal não parou de estudar. E ainda tem o fato de que essa turma aqui, por exemplo, tem uns 30 alunos, e aqui só tem 6 assistindo, 6 ou É, 7. Aí já vem, professor, também a questão da desigualdade social, né? Porque, tipo, nem todo mundo vai poder ter tempo ou ter ferramentas, né? Como um Nem acesso tempo de à ferramenta. atividade, é, para que possa estar aqui na aula com a gente todos os dias, né? e Uhum, até mesmo alguns dos que aqui estão fazem um verdadeiro malabarismo para estar aqui, né? Exatamente. com certeza. Então, olha aí, né? Esse é o cenário que a gente tem atual, né? Cenário esse que o Estado poderia, por exemplo, fazer algo dentro da proposta do bem-estar social que vocês leram nos textos,
para tentar aumentar o acesso à internet, porque às vezes não tem a pessoa que não tem um aparelho, mas que tem um aparelho, mas não tem uma internet de qualidade, ou não tem internet no local onde ela mora. Enfim, são esses vários. Eu tenho uma prima que ela ganhou um tablet para poder estudar do estado. Quem nos dera, porque meu celular mesmo tá. Tem dias que termina com a bateria lá nos pés dos Eu cachorros. acho que dos aparelhos de todo mundo, Nick, porque o meu também aqui tá pela graça de Deus. Travando E olha que teu notebook é novo, né? Pois é. Pois E eu bem, que nem tenho um. pois bem. É isso. Mas aí a gente está falando muito da educação. Mas, por exemplo, o médico e os enfermeiros, nesse período de pandemia, todo mundo fala, ai, que lindo, como eles são maravilhosos. É, mas antes tá aí atacando a ripa nas costas, né? É. Não, porque os médicos, que seria da gente sem eles, os enfermeiros, né? Mas assim, Mentira que não valoriza. Tá falando isso agora. fala da boca para fora igual fala com o professor, porque É, os enfermeiros, a classe da enfermagem brasileira está se queixando da falta de um aumento salário muito salarial, baixo. da possibilidade de ter um teto em que eles exijam que um enfermeiro ganhe isso. Assim como o professor, o enfermeiro tem que trabalhar em 2, 3 lugares também para ter um salário digno. Não houve aumento e agora que estão colocando aí uma lei para dar algum tipo de benefício para o enfermeiro que trabalha na linha de frente, inclusive caso aconteça alguma coisa com ele. E o médico ganha muito. Mas é um ganha Sim. muito que, vamos supor, é um ganha muito que, assim, não é algo que promova uma estabilidade Não. por exemplo, porque tem médico que trabalha, o médico trabalha na prefeitura de Pirá, aí ele ganha, sei lá, seus 8 mil por um plantão. Aí vai para outro lugar, ganha mais 10 mil por outro plantão, número X de plantão. Fecha as 40 horas, mas fecha assim, com um salário bacana. Mas você não observa um plano em que ele ganha um salário bacana para ficar no local, conhecer esse local e ser um médico desse local que saiba, por exemplo, as dificuldades, as possibilidades, né? Então, Exatamente você isso. não vê um plano, por exemplo, de carreira que faz que o médico tenha a possibilidade de estudar, para continuar, Não. né? Não tem esses benefícios, por exemplo. O salário é excelente, que dá para viver uma vida extremamente confortável, uma vida de rico, mas assim, tem esse problema também. É, e tem a questão que como fica tendo que pular de um lugar para outro para procurar o atendimento, acaba que a medicina acaba ficando um pouco estagnada, porque como eles vão ter que ficar pulando de lá para cá, não, como você falou, não vão poder se fixar no lugar para atender aquelas pessoas e dar aquele conhecimento e poder dar o seu melhor, de fato. De conhecer a comunidade, por É, exemplo, que até que facilita o atendimento. até o psicológico fica estagnado. Tipo, ouvi Uhum. dizer que o índice de suicídio entre estudantes de medicina tem aumentado por causa da pressão psicológica. Fez E bem, sempre foi e sempre teve essa pressão. fez bem. Mas agora deve estar bem maior. Exato. Então, tudo isso é para a gente perceber o quanto o Brasil é um local que não há políticas para que facilite a vida de gente que cuide de coisas essenciais para a vida humana, que nem saúde e educação. E É, aí isso acaba fazendo com que haja essa desigualdade no país e que o país seja um país que sofra com a desigualdade. é. Né? Em praticamente todos os níveis. Exatamente. E eu peço perdão pela informação que eu falei suicídio, mas eu acho que é depressão, apesar que também tem a ver, né? A depressão ajuda a fazer as pessoas, às vezes, cometerem suicídio. Então, Sim. o sofrimento psíquico, vamos colocar, né? É. Porque Então, geralmente é por causa da depressão, que, tipo, dá dor no psicológico e no emocional. exatamente, exatamente. Então, desigualdade social é um problema que o país enfrenta. E desigualdade social é um dos temas principais da sociologia. Porque a sociologia estuda a sociedade, e a maioria das sociedades que existem são sociedades que são organizadas em classes.
Basicamente seria sociedades organizadas em classes, é basicamente você perceber como a riqueza é distribuída e nessa riqueza distribuída perceber o quanto tem pessoas que têm mais e pessoas que têm menos. E geralmente poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco, né? Então, como a sociologia estuda a sociedade e a maioria das... Ixi, minha câmera desligou de novo. Enfim, gente, dá pra ter aula só com minha voz, né? Não dá nem pra gente ver o senhor, porque a gente tá olhando Pro a slide. o slide. Ah, maravilha. Pois bem, então, por isso que a desigualdade é um tema principal da sociologia. Porque a sociologia estuda a sociedade e toda a sociedade que a gente conhece é dividida em classes sociais, desde as mais antigas até as atuais, né? A proposta do socialismo, né, de tentar pensar uma sociedade sem classes, mas não surtiu um efeito desejado ainda no mundo, apesar de que talvez se não fosse o pensamento à esquerda ou socialista, a gente não conseguiria avanços no estado de bem-estar social, que foi o que vocês colocaram no Exato. começo, né? Então, é isso. A sociologia, ela estuda a sociedade que é dividida em classes. Sociedade dividida em classes é quando você entende que uma sociedade é dividida em pessoas que têm mais e pessoas que têm menos, e geralmente são poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas que têm pouco, É. né? O primeiro cara, ou um dos pioneiros, não é nem o primeiro, um Professor, dos com primeiros. licença. Hum, Letícia colocou que ela está sem internet. Tipo, a internet dela não consegue entrar no Meet, uma coisa assim. tá certo. Então, os Perdão pioneiros a pela tentar interrupção. entender a sociedade nessa perspectiva da desigualdade foi um cara que desperta amores e ódios de muita gente, chamado Karl Marx, um alemão que viveu no século XIX e que sua obra é a base do pensamento socialista, né, que até hoje tem uma repercussão na nossa sociedade. Tem uma repercussão na definição de quem é de direita e quem é de esquerda, e isso acaba influenciando, por exemplo, propostas políticas, no voto das pessoas, no sentido de, vou votar nesse porque ele é de esquerda, ou vou votar nesse porque ele é, ou não vou votar nesse porque é de esquerda, né? Então, foi a partir deste rapaz, Karl Marx, que se ampliou a discussão acerca da desigualdade dentro da sociologia, né? No Brasil, essa é uma pergunta que a gente, que eu não preciso nem fazer para vocês, né? Se o Brasil é um país desigual ou não, né? Tá Não, na cara que é desigual, não precisa nem Não perguntar. precisa nem perguntar, né? Isso não quer dizer que o Brasil seja um país pobre. O Não, Brasil é pobre um ele não país. é. Ele só é desigual, não sabe distribuir as riquezas que tem. Exatamente. Então, ó, olha como às vezes a gente tem que perceber as coisas pela sutileza das palavras, vamos dizer assim. Porque o Brasil não é um país pobre, mas é um país que tem muita pobreza. É um paradoxo, né? Com sim, pra certeza. gente entender isso, a gente tem que entender Estudar a fundo e questões, pensar. questões passadas e questões presentes também, né? Sobre a gestão e muito mais. Exato. A questão do Brasil é administração. Assim, sabe? A administração das riquezas do Brasil e de tudo quanto mais poderia ser feito para nos beneficiar, não é bem feita. Ou é feita de forma que privilegie alguns em detrimento de Alguns e muitos. outros não. Exato. Exemplo, tipo, a vacina, que é algo que todo mundo tá querendo, né? É claro, né? É algo que se o Brasil tivesse logo se adiantado, já teríamos um número muito maior de pessoas assim, imunizadas, né? Talvez metade da população. Porque, E por exemplo, a Pfizer mandou um e-mail, ficou lá 7 meses lá, ó. Agora para a Copa América viu na hora. o que ocorre, o grande problema do Brasil na questão da vacina é que o Brasil sempre foi um país que vacinou muito bem. E um país que tem um programa
público de saúde que poucos têm, ou que não é, que é um privilégio que o país tem, que é o SUS, né? E fora que o Brasil sempre foi muito bom para vacinar. Não só por ter as vacinas, mas por ter a estrutura para fazer as vacinas. E Coisa que, esse por exemplo, os ano Estados deu Unidos não ruim. tinham, né? Em coisas assim, que, tipo, a gestão deles para distribuir as vacinas por todo o território era uma coisa boa, né? E Uhum. Era. conseguia fazer esse processo em pouco tempo. E agora, nessa da Covid-19, encrencou com tudo. Muito estranho, Uhum. porque antes o Brasil sempre ajeitou fácil e rápido essa questão das vacinas. Isso, né? Então, por exemplo, Conhecido os por isso Estados também. Unidos, que apesar de ser um país rico, também não é um país igual. É um país que sofre com desigualdade também. Talvez seja melhor um pouco que a gente, mas também sofre. Lá eles não tinham um sistema para distribuição de vacina, mas tinha muita vacina. Aqui a gente tinha um sistema de distribuição de vacina, mas não tinha vacina. Mas só que lá, com um certo tempo, eles conseguiram resolver esse problema, inclusive tendo a ajuda das farmácias, da iniciativa privada, né, para fazer a vacinação das pessoas. No Brasil tinha os locais, né? Você vê que na cidade pequena aqui nem Pirá, a vacinação era muito bem organizada. O problema é ter a vacina, né? E agora a gente tá chegando às vacinas, né? Mas ainda tá bagunçado. É. E aí, por exemplo, o problema do Brasil não é que o Brasil, assim, até que não é um dos piores na questão da vacinação. O problema é que se principalmente o governo federal fizesse o recomendado, né, Cara, desde o início da vacinação, talvez o Brasil seria um dos melhores países do mundo no que toca à vacinação, porque o Brasil sempre foi um dos melhores países do mundo no que se refere à vacinação. O Brasil, inclusive, ele tem tecnologia, pessoas que conhecem do assunto nas universidades, que poderiam até fazer com que houvesse uma vacina brasileira. Isso fazia com que o Brasil Concordo com ficasse bem você. na foto para o resto do mundo. Tanto que também quando alguns laboratórios se juntaram ao Brasil, as vacinas deles avançaram também. Mostrando que o quê? Que o Brasil é bom nisso. Faltou uma é, espécie. Ação. é tipo assim, professor, eu sigo uma garota no Instagram que ela é americana e ela tá aqui no Brasil. E, tipo, ela fala que uma das melhores coisas que ela viu aqui no Brasil é essa questão, tipo, do SUS. E ela fica, assim, maravilhada com essas coisas que não tem nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Então, é aí daí que você tira o problema da questão de, por exemplo, vontade política dos poderes públicos, que às vezes atendem mais os interesses privados dos ricos, dos empresários, do que da população em geral. Porque, repetindo, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país que tem muita pobreza. É um paradoxo. Porque o Brasil é um país que tem um PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas que um país produz no ano, grande. Mas tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, baixo. Qual a diferença? O Produto Interno Bruto é a riqueza produzida. E o IDH é como essa riqueza reflete no bem-estar da população. É Então, o de Brasil é um maneira bem país. baixa. Pois é assim, não é um dos piores, né? Por incrível que pareça, a Só gente não é o gosta de. ideal. Não, está longe do ideal. Né? Então, o Brasil, Seria se um. você pensar em riqueza, o Brasil fica no top 20, às vezes no top 10. Em Ele faz IDH, parte do. o Brasil fica. O máximo que o Brasil ficou bem foi ali 50, 51, 52. E isso é quando o Brasil está bem. Né? Imagina agora. Pois é, eu não confesso Tá que. lá no 150. Não, não, não. Tô Por incrível que pareça, brincando. não. Eu tô brincando, né? Porque o Uhum. 150 seria o último de todos, né? O Brasil hoje, de 2018, olha que 2018 a gente não estava no 2019, né? A gente não.
Não está nesse governo atual que está complicado, né? O Brasil Vai estava em avançadinho. 79. O Brasil estava em 79. Com 0,762. Não é, É. professor? Foi E lá em se Rio. você for ver na série histórica, acho que eu estou consultando mesmo que você está consultando, Thiago, o Brasil tinha crescido muito no período democrático, que o Brasil saiu de 613 para 761, mas Sim. estagnou. Se vocês puderem ver o mapa, consultar o. Eu vou até mandar no grupo, vocês vão ver que teve um crescimento e aí nesses últimos anos o Brasil estagnou e o medo agora é que ele faça até cair, né? Inclusive, ele já caiu, professor. Ele está em 0,570. Vixe, não é possível. Acho que não, viu? Será? Perde 25,5% devido à diferença na distribuição dos índices na dimensão do IDH. Rapaz, eu tô vendo um atualizado aqui que o Brasil caiu para 84 agora em 2020. Então, só em um ano o Brasil caiu 5 posições, né? Então, é esses números que você pode refletir se o país está bom ou não. Mas se você procurar a posição do PIB, vamos lá, posição PIB Brasil 2020. Não, o Brasil está oitava maior economia do mundo. Então, olha o problema. O Brasil é a oitava maior economia do mundo, no entanto, ele é o 84º país menos desigual do mundo. Tem 84 países melhores do que o Brasil no que toca a distribuição de renda. Né? Tá explicado, professor. No ranking Aí, 2020 do PIB, o Brasil tá na 12ª posição, sim, E olha que o Brasil está numa crise econômica braba, né? né? E sim. tá na 12ª, né? Imagine. Né? Aí você considera que o Brasil é um país Em grande, né? Que tem muita 2020, em gente. 2021 tá na 14ª, parece. E o Pois maior é. foi os Estados Unidos e depois China. Pois é. É, né? Mas aí você pode levar em consideração que o Brasil é um país grande, então isso faz com que o Brasil produza mais riqueza e tem mais gente para distribuir essa riqueza, mas mesmo assim é um número muito desigual, né? Fora que o Brasil é um país que ocupa, parece que é um dos 10, top 10 dos países mais desiguais do mundo. Por Nossa. incrível que pareça, tem país pior que o Brasil. Por incrível que Claro pareça. que tem, Com né? A certeza, gente fala principalmente do na nosso América Brasil. Latina. Por exemplo, a gente fala do Brasil, né? Porque nós somos brasileiros, é claro, né? Tem a questão que tem os problemas mesmo. Mas é claro que tem países que estão muito pior em que o Brasil seria considerado um lugar de primeiro mundo comparado a eles. Sim, países aqui da América do Sul, países na África, países na Ásia, né? Alguns, até alguns da Europa, né? É. Mas assim, o que a gente está percebendo na aula de hoje é o quanto o Brasil, em números, está aquém, e esses números, você não precisa apenas dos números para entender isso. Basta você sair na sua casa para você perceber que o Brasil É. não é um país é, igualitário, né? Não, Que aí, até em casa a gente vê, né? Basta ligar a TV, acessar algumas notícias que a gente já vê, né? exatamente. E Então, nesse sentido, durante algum tempo, no Brasil, se está falando muito em meritocracia, em que se você tem é porque você merece, se você não tem é porque você não mereceu. Você mereceu, digamos assim, estar nessa situação porque você não se esforçou, por exemplo. Há muito esse discurso no Brasil, né? Esse discurso está muito atrelado, por exemplo, à questão dos programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, em que se fala assim, não se. Aí as pessoas que têm boas condições de vida falam, não se ensina, não se dá o peixe, se ensina a pescar, né? E aí essas pessoas que falam como parece se que o são Bolsa Família fosse uma mina de dinheiro, né? Mas não exatamente. é, não. E Não sem é. falar que muitas dessas pessoas que falam isso são pessoas que nunca deram um prego numa barra de sabão, que Nunca. geralmente são herdeiros, É, né? isso. São pessoas que não conhecem a realidade social do Brasil. E às vezes alguns até que já trabalharam, mas que conseguiram chegar a uma situação financeira estável, aí esquece do passado, das raízes, e aí vai tacar o pau nos outros. Ou alguns patrões que Pelo falam, palavreado.
Ou alguns patrões que falam isso pagando salário de fome para os seus empregados. Tem É, isso também. e tem patrão que paga com pena, viu? Que paga Uhum. assim. Ah, Pois não é, quero. exatamente. Ah, não, deve dar. Bem assim. Exatamente, exatamente. Né? Por que que eu estou falando isso? Porque existe um discurso na sociedade capitalista que é o discurso da meritocracia, que Totalmente basicamente seria, equivocado. vamos, a gente tem que, não vamos dizer que é totalmente equivocado, mas assim, que a gente tem que olhar com cuidado. É, Pelo quê? detalhes. Exato. Tudo nos estudos e na vida são detalhes, né? É, eles Porque, fazem a bagunça e a é, organização. porque o mérito é óbvio que você tem que ter o que você tem por meio de seu mérito. Ninguém vai discordar disso. Não, isso Isso, é. e isso é a forma como se organiza todos os estados ocidentais, ou seja, todos os países, depois, por exemplo, da Revolução Francesa, que vocês estudam na história, que foi o primeiro momento em que se falou assim, não tem, o Estado não mais dá privilégio para ninguém. Todo mundo é igual perante a lei, né? Só que não resolveu, então todo mundo é igual perante a lei, só que não é igual perante a distribuição da riqueza. Mas perante a lei todos somos iguais. E nesse todos somos iguais perante a lei, aí é que você fala, então vai atrás para ver se você consegue o seu. Então, isso é bom, isso é interessante. Todos deveríamos Sim, ter condições para ir atrás do nosso. O grande problema é concordo. que isso foi estabelecido, mas não foi estabelecido uma forma de que todos pudessem lutar pelo seu de forma igual. De que forma a gente tem que entender isso? Vamos pensar numa corrida, né? Numa corrida de 100 metros rasos. Uma corrida olímpica. Eu vou até ver se eu acho uma imagem aqui. Na corrida de 100 metros rasos, tem pessoas que saem na frente do outro, tipo 20, 30 metros na frente, 40 metros na frente, e outras que ficam atrás, ou que ficam atrás, lá na raia. Sim. É que. Não, peraí. Eu acho que eu não soube explicar direito. Vou botar a imagem aqui. Largada Na ou largada? largada coloca largada. Largada, né? Acho que é largada. Então, Tipo, colocam a linha certinho, todo mundo tem que ficar certo lá. exatamente. O discurso meritocrático seria justo se a Se partir do fosse momento que assim. ele fosse implantado, todo mundo saísse igual a raia dos 100 metros rasos. É, no caso, quem era rico ficasse pobre também. E aí pra todo mundo ir Não, buscar. Tô mas não é nem brincando. isso. Mas não é nem isso. Repare aqui, todo mundo está saindo igual. Sim, Não tem gente saindo na frente, gente saindo 20 metros, 30, 40 metros. Todo mundo sai igual. dando Se, oportunidade para exemplo, todos, desde o início. vamos supor, você tem pessoas ricas e pessoas pobres no país, não é para você tirar o dinheiro da pessoa rica. Não. Mas, repare, o problema é, você permite que tenha escolas para rico e você não investe na escola daquele que não é rico. É, essa é a questão, pra Essa que é a mim. questão, né? Por exemplo, você não investe na saúde pública para que todos possam ter uma vida digna, uma qualidade de vida digna, E e permite deixe que que tenha tenha serviço particular. o serviço particular que ofereça isso. Então, repare, o discurso meritocrático é bom quando você dá condições para as pessoas conseguirem seus objetivos. Na Mas, teoria ele é ótimo, porém na prática que complica. exato. Então, tipo, se você tem um país que investe em saúde, em educação, por exemplo, que desse, por exemplo, condições para que todo mundo aqui tivesse tendo aula, ou que as aulas tivessem qualidade, que o professor ganhasse bem para ele estar motivado, né, para Que dar uma todo mundo aula aqui tivesse boa. com notebook. Exato. Aí você pode exigir a meritocracia da população. Se você, por exemplo, consegue fazer com que o país consiga gerar empregos para todo mundo, de forma que todas as famílias pudessem ter renda o suficiente para ter a comida, para ter uma diversão, né? Aí você pode usar o discurso da meritocracia, É. E né? também
possibilitassem, deixassem algumas coisas com um preço mais acessível, coisas que tá no depender deles, né? Como, por exemplo, algo que fizeram esse ano, que aumentaram lá a taxa nos preços dos livros, que já eram caros, Uhum, né? Porque uhum. ser leitor aqui no Brasil não é fácil, né? E o ministro da Economia disse que só rico lê no Brasil. Ele disse que leitura é hábito de rico, então bora taxar, né? Não sei Exatamente. como ele falou exatamente, mas foi uma coisa assim. Foi mais ou E menos eu isso. fiquei É um indignada com isso absurdo. tudo, Todos porque nós, né? eu sou uma leitora de plantão e tem muita gente também que é. Tiago também é, né, Ti? Sim. E muitos aqui também, eu acredito que tenha mais pessoas aqui que sejam. E tipo, cara, aí aumenta o preço dos livros, aí a gente acaba indo procurar livros na internet, PDF, e aí depois acaba bagunçando toda a situação. Pois Se bem, bem que eu exatamente. sou muito apto na compra de livros, eu prefiro usar livros públicos. Ou então livros da internet. Mas Mas pra quem é, compra é ruim. Tipo, eu É, não compro livros, né? Pego livros na biblioteca, mas pra esses livros terem chegado até mim, alguém antes teve que comprar eles, né? é e verdade. as próprias bibliotecas também, públicas, também não têm, às vezes, uma quantidade de livro boa ou com um catálogo de livro robusto, Claro. Como as né? bibliotecas americanas, que, ai meu Deus. Eu queria aquela biblioteca da fera. Eu queria aquela a biblioteca que Bela consegue encontrar o livro. No filme de Crepúsculo. Né? Pois então, gente, é isso. E não Então, é a Bela Fera, que é uma biblioteca enorme. Ai, eu queria. hum, toda a aula de hoje foi para demonstrar o quanto o país é um país que ele está, infelizmente, moldado para ser desigual. E tem gente que se aproveita disso, né? Então, por exemplo, às vezes a gente reclama muito do político e não reclama daqueles que financiam o político para que ele mantenha a situação do jeito que está, né? E por aí vai. Então, na próxima aula a gente vai discutir como essa desigualdade no Brasil, ela vai além da classe social, mas também tem a ver com a questão da cor, do gênero, da própria questão da orientação sexual, entre outras desigualdades que o nosso país apresenta, tá bom? É isso. Tá ok. Até breve. Tchau, Até. tchau. Até. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Nick.